Quando foi que você percebeu que você não estava mais sendo você? Oi, para você que não me conhece, eu sou a Duda Bueno. Há mais de 5 anos eu trabalho com marketing, transformando marcas e criando muito conteúdo e tendo várias e várias crises existenciais, como você provavelmente tem também. Em algum momento da minha jornada de trabalho, eu perdi um pouco da minha feminilidade. E eu acredito que isso pode ter acontecido com muitas mulheres, principalmente mulheres que empreenderam e precisaram liderar outras pessoas, talvez até mais velhas do que elas, mulheres que antes poderiam ser mais meigas, mais fofas, não ingênuas, mas delicadas. E eu me encaixei nesse público. Vê se você já se sentiu assim também. Sabe quando você é a pessoa mais nova daquela sala, no ambiente de trabalho, e você sente que você precisa performar de alguma forma para mostrar que você é mais do que a sua pouca idade? Eu sinto que em muitos momentos eu precisei me provar dessa forma porque eu comecei a trabalhar muito nova e houve uma oportunidade de um cargo de liderança, um cargo de gerência em um mercado, um lugar que eu trabalhei por um bom tempo, por 2 anos, em que todo mundo era mais velho que eu, até mesmo jovens aprendizes. E só Deus sabe por que essa responsabilidade, por que isso caiu em cima de mim. Foi uma oportunidade que certamente mudou a minha vida, a minha visão de trabalho. Eu cresci muito em pouco tempo, mas eu também percebo que, de certa forma, essas experiências num todo, elas foram aos poucos tirando o que eu tinha de mim. E é como se a minha personalidade não pudesse caber ali no ambiente, senão isso ia expor que eu era nova demais, que eu era delicada demais, e isso ia tirar a minha autoridade naquele lugar, entende? E eu lembro que, assim, eu sempre gostei de conversar com amigas sobre hobbies, sobre coisas que eu tava gostando de fazer, e eu sempre amei ler, sabe? Eu acho que a leitura é o que pegou, assim, pra mim, é que eu tenho uma estante de livros, e quando eu me mudei pra São Paulo eu tive que recompor ela, porque eu já tenho essa estante de livros há muitos anos, que eu venho trocando os livros e tudo mais. Só que assim, eu sempre gostei de ler e eu percebi que eu tinha parado. Eu parei de fazer uma das coisas que eu mais gostava de fazer. Parece que não tinha espaço para eu caber no que eu construí. E a verdade é que assim, ninguém me forçou a ser assim. Eu só, aos poucos, fui perdendo os meus traços. Não só de mim mesma, mas também, talvez esses traços mais delicados e femininos na minha visão também, sabe? Eu tava vendo um vídeo esses dias da Luana, da Last Club, e ela estava falando sobre como que, por esse jeito meiga dela de conversar, de falar, foi muito difícil para ela a liderança por um tempo, porque ela não sabia como se portar com funcionários que eram mais velhos que ela, e aí você fica nessa crise existencial de, poxa, como que eu imponho a minha autoridade ali? E o lado que eu acabei pendendo foi nesse de ter que ser mais... Sabe quando você não pode chegar pro seu funcionário e falar: oi, amiga, tá muito lindo isso aqui, você arrasou. Só que o que na época eu não sabia é que eu podia sim ter o meu jeito e ainda ser profissional, sabe? Mas o que eu acabei decidindo com a maturidade que eu tinha na época, há 4 anos atrás, foi que eu precisava sim mudar quem eu era. Eu percebi que eu estava mudando os meus hobbies porque eles não se encaixavam, eles não trariam essa autoridade que eu precisava exercer. Comecei a mudar o meu estilo de roupa e vestir roupas assim, eu só andava de blazer, poderia estar um solzão. E assim, eu tinha que estar de salto também. Eu sou uma mulher mais baixa, então eu comecei a usar salto o tempo todo. Eu lembro que teve uma época que eu até machuquei meu pé por causa disso. E em algum momento eu percebi que isso me tornou apática a mim mesma. Quando eu conversava com amigas minhas, eu percebi que eu tinha que lembrar que eu podia ser eu e não precisava mais ser aquilo, sabe? Eu lembro que eu comecei a ter muito mais contato com clientes meus do que amigos, e eu realmente me inseri num momento ali de cabeça de trabalho que tornou todo o restante meio que sem graça. Eu só sabia trabalhar. Eu digo isso como passado porque, cara, de 2, sei lá, talvez de 1 ano e meio pra cá, eu me reconectei totalmente com quem eu sou, independentemente do que eu tô trabalhando. E assim, sendo eu mesma, até mesmo nos ambientes de trabalho, chegar assim pra um funcionário e falar: cara, você é demais, isso ficou incrível, me mandar os emojis que eu mandaria, sem ter que pisar em ovos, sabe? Porque eu não tô sendo essa pessoa pra agradar ninguém, eu tô simplesmente sendo eu,
da forma que Deus me deu os meus talentos e exercendo eles sem ter que fingir nada, sabe? Eu sei que tudo isso veio de muita insegurança e o que eu percebo é que talvez você, talvez essas mulheres que entraram também nessa pira do girl boss, elas também podem ter perdido um pouco dessa doçura, sabe? E eu não tô dizendo que não podem ter mulheres que são mais brutas, que são mais diretonas e tudo mais. Eu acho que vai muito da personalidade, mas para todas as meninas que tiveram que crescer muito rápido, virar mulheres muito rápido e também exercer cargos que, sei lá, talvez elas não se sentiam confortáveis para ser vulneráveis ali, para ser elas mesmas, aqui tá o meu abraço, porque eu entendo o quanto é difícil e o quanto que depois é desafiador até mesmo escolher roupas e falar, caraca, eu posso usar esse vestido que não é tão de trabalho, eu posso pintar as minhas unhas de cores coloridas, eu posso fazer penteados diferentes, eu posso usar roupas, maquiagens coloridas também. Eu não sei se você conhece a Carol Babadeira, mas ela é uma mulher muito feminina, entende? Ela se arruma muito, ela gosta de cores e tudo mais, de marcas legais de moda, ela tem esse apelo, mas ela também é uma mulher que trabalha muito, sabe? E eu percebi que, assim, eu tive uma filha, né? Eu tenho uma filha, o nome dela é Catarina, e eu decidi engravidar, eu já era casada com meu marido, e era um sonho meu. E eu lembro que até mesmo essa performance toda vinha na minha cabeça e falava, nossa, mas você vai fazer isso agora, sabe? Você tá trabalhando. E eu me sentia desconfortável de ter assim, os meus sonhos femininos, de ter os meus sonhos de usar roupas diferentes, usar saia. Gente, assim, parece bobeira, mas eu passei tanto tempo sem usar short ou saia, porque eu não podia ir para um ambiente de trabalho com isso. Então, se você também se encontra nessa posição e deseja mudar, o meu maior conselho para você é: pare para pensar se tudo isso que você tá criando não é só na sua cabeça. Eu vou ter que pegar um neném, peraí. Voltei com o neném no colo. Eu quero deixar claro também que quando eu falo isso, não é que talvez você tenha parado de se cuidar. Eu acho que pelo contrário, você começou a se cuidar por motivos que não eram autocuidado, entende? Essa preservação da imagem e tal. Para pensar se isso não é algo que você criou e tem alimentado, mas não é um medo que deveria existir. Porque pensa, a sua autoridade não deveria estar vinculada só a esses comportamentos, mas ao seu conhecimento e ao que você fez, entendeu? Ao que é concreto. A gente está vivendo um momento hoje em que é muito fácil você comprar um item que parece luxuoso, marcar um ensaio de fotos, fazer aquelas fotos assim. Isso te traz autoridade, entendeu? É muito fácil você falar o quanto que você já trabalhou e que você fundou empresas e que você fez as coisas. A internet ficou muito performática, sabe? É por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque talvez você se identifique e perceba que em algum momento você também começou a fingir. Entendeu? E inventando uma história que não necessariamente é verdade. Mas isso impede a gente de viver uma vida tão plena e tão bonita. Eu acredito que, assim, pela primeira vez nesse último ano, eu consigo usar as roupas que eu acho legal, sabe? E o que eu quero provar é que eu tô cuidando de mim. Eu tô gostando de estudar sobre o mercado de luxo ultimamente e escolhendo assim a dedo quais as marcas que eu gostaria de me associar e não comprando uma bolsa só pra provar algo pra alguém, entende? Eu acredito que a gente precisa realmente parar pra pensar para que a gente tá fazendo isso, sabe? E isso tem tudo a ver com marca pessoal. E eu sou essa pessoa que trabalha pra caramba, eu amo trabalho, eu amo o meu trabalho, assim, de verdade. Eu amo ser mãe da Catarina. É, assim, meu maior amor e ser a esposa do meu marido e cuidar da gente, sabe? Como família e com inteligência, com produtividade nas coisas certas. Eu adoro criar marcas e criar projetos e lançamentos e ser diretora criativa de ensaios. Isso pra mim me move também, entende? E eu sei que tem um propósito muito maior em Deus. Mas o que estava acontecendo é que eu estava performando e nem entregando eu estava para nós mulheres que começamos a trabalhar cedo, né, minha filha? E percebendo que a gente não poderia mais ser tão vulnerável, decidimos nos apagar. O que eu tenho feito que pode te inspirar para você fazer também é fazer hobbies que são hobbies de verdade. Se fosse para você ser a melhor nisso, seria o seu trabalho, não um hobby. Então, ler livros que
cara, vão te deixar feliz. Livros de romance, de fantasia, de suspense. Ouvir podcasts, não ter que ser produtivo o tempo todo. Criar conteúdo sem ficar pensando assim, ai, mas se eu falar isso, vão achar que eu não tenho dinheiro. Se eu falar isso, vão achar que eu não sou tão boa assim. E só ser você na sua íntegra, claro que com estratégia também, porque a gente não tá falando aqui com ingenuidade de a vida é um arco-íris, fale o que você quiser, mas de ser sincero, sabe? Eu tava lendo um livro em 2025 que foi um dos melhores livros que eu li no último ano. O nome é Como Arruinar um Casamento e fala sobre uma festa de casamento que a Phoebe, a personagem principal, chega de penetra e acaba estragando. Ela passou praticamente 20 anos da vida dela vivendo miseravelmente, mas ela tinha um bom emprego, ela tinha um casamento, ela tinha tudo, sabe? Tudo. Mas ela tava infeliz porque ela não tava sendo sincera com ela mesma sobre quem ela era. Ela não deixava isso sair, sabe? Eu sei que a gente às vezes vincula muito sucesso à felicidade, mas você pode estar fazendo muito dinheiro, você pode estar tendo uma visibilidade legal, mas não está satisfeito com a sua marca pessoal, com quem você está sendo, com a sua personalidade ali, entendeu? Então é muito válido você olhar e falar, cara, quem eu sou, entendeu? E pra que eu tô fazendo isso? Eu sei que hoje quando eu me arrumo, quando eu faço as minhas unhas, quando eu penso no meu novo corte de cabelo, quando eu faço meu vision board para esse ano, eu penso na minha filha. Eu penso na minha filha, eu penso em como que o que eu mais quero pra ela é que ela viva uma vida extraordinária, entendeu? E não seja só feliz, mas que ela viva aventuras. E eu comecei a pensar, cara, por muito tempo eu parei de viver isso, sabe? Posso colocar aí 2 anos na conta em que era só trabalho, trabalho, trabalho. Agora pensa no seu caso. Onde que você precisa ser mais sincera? Você pode ser uma mulher feminina, você pode resgatar isso. É importante sim você saber gerenciar o seu tom de voz para não ser doce com pessoas que não merecem, não acabar sendo vista como ingênua. Eu acho que a vida, se você precisa o tempo todo estar pisando em ovos, pensando quem que você precisa ser, é muito desgastante e não vale a pena. Então, comenta aqui como é que tem sido a sua jornada e se inscreve no canal para mais vídeos sinceros e gostosos de ouvir. Um beijo. Aí o meu Instagram é PS Tudo Bueno, se você quiser seguir para ver análises, conteúdos muito, muito legais. Aqui no YouTube uma conversa um pouco mais de amigas, em que a gente aprende, ensina e conversa ao mesmo tempo. Tchau!